Olá, pessoal. Esse vídeo está sendo feito com o objetivo de analisar algumas querelas que têm surgido ultimamente no campo da esquerda. E aqui eu vou me referir mais especificamente à discussão, que surgiu a partir de um texto publicado pelo Vladimir Safatlin recentemente, agora em janeiro de 2026, em que ele faz uma crítica, né, das perspectivas decoloniais, né, que ele chama inclusive do novo FMI. Só que em vez de ser um FMI ligado ao campo econômico, seria um FMI intelectual, digamos assim. E não vou entrar em muitos detalhes da crítica, que inclusive estão sendo feitas por várias outras pessoas, né, a partir de vídeos que estão sendo produzidos. Mas, dentre outras coisas, ele aponta nesse texto, né, ao fazer a crítica da perspectiva decolonial, em primeiro lugar, que grande parte dela se diz crítica ao neoliberalismo, né, e à preponderância eurocêntrica, inclusive norte-americana, mas por outro lado, de forma contraditória, em grande medida organizada, propalada por intelectuais, autores que vivem, que moram, que trabalham em universidades estadunidenses. Uma outra questão que o Vladimir Safatli coloca é que, de um certo modo, o movimento decolonial, então, tem se colocado, né, muitos dos intelectuais, como talvez a única perspectiva passível de, hoje, consolidar uma crítica substantiva ao neoliberalismo e ao capitalismo. Bom, qual é o objetivo desse vídeo, né? Em fazer a análise desta querela, desta contenda, né, que tem surgido no campo das esquerdas recentemente, que inclusive também compõe toda uma discussão que vem sendo feita nos últimos anos às questões identitárias, né, ou ao identitarismo, né, que tem sido visto essa questão do identitarismo por uns, né, a partir de uma perspectiva negativa, quando fazem a leitura, por exemplo, desde Mark Lilla, né, o cientista político norte-americano que, após a vitória, né, do primeiro mandato do presidente Trump nos Estados Unidos, faz uma reflexão do porquê, né, que a sociedade americana teria, o que teria levado a sociedade americana a eleger alguém como Donald Trump, e ele faz isso a partir de uma questão corajosa, diria eu, do ponto de vista intelectual, que é fazer uma autocrítica ao movimento progressista, vamos dizer assim, né, o campo democrático norte-americano. Essa discussão dele acaba virando um livro, inclusive, que se chama O Progressista de Ontem e o de Amanhã, e gerou muito debate, mas a centralidade da crítica de Mark Lilla às perspectivas identitárias, movimento negro, movimento de gênero, né, mulheres, movimento LGBTQIA+, e assim sucessivamente, apesar de serem legítimos, né, eles teriam um problema que seria a incapacidade, digamos assim, de pensar projetos de nação, ou seja, seriam movimentos muito localizados, né, direcionados a pequenos grupos, vamos dizer assim, do ponto de vista social. Daí essa questão identitária, né, muito própria de grupos específicos, que não permitiria, então, discutir projetos de nação a partir de um diálogo a ser estabelecido com outras pessoas, por exemplo, os homens, brancos, etc. Né, a própria classe média e etc. Então, os movimentos identitários, querendo ou não, né, consciente ou inconscientemente, embora o Mark Lilla faça a defesa dos mesmos diante das falhas históricas, né, e da necessidade de se rever questões que historicamente passaram batidas no sentido de deixarem milhões de pessoas alijadas da sua participação do poder. Ele não faz uma crítica em absoluto dos movimentos identitários, mas ele mostra que o crescimento nas últimas décadas, né, do movimento identitário, de um certo modo, inclusive acabou substituindo uma perspectiva da esquerda mais centralizada em questões mais universais, como, por exemplo, aquelas defendidas pelo próprio marxismo mais ortodoxo, que discutia as questões de ordem social, econômica, a partir do mundo do trabalho, né, que a gente pode entender, notadamente, como questões que acometiam todos os indivíduos de uma sociedade, pelo menos aqueles adultos, né, em idade de trabalho, né.
Então, deixou-se de discutir uma questão mais universal, por exemplo, a questão do trabalho, a esquerda progressista, para passar a discutir questões de ordem mais localizada, e que abandonaram, de um certo modo, essa discussão mais tradicional, advinda do próprio marxismo, né, de uma esquerda mais tradicional, alijada inclusive no campo econômico, e passou-se a discutir no campo progressista questões mais atreladas ao aspecto cultural. Não é à toa que autores importantes da sociologia francesa, como Alain Touraine, que não tem nada de decolonial nem pós-estruturalista, o próprio Alain Touraine vai dizer em alguns dos seus livros, né, como, por exemplo, um outro paradigma para interpretar o mundo de hoje, que a sociologia precisava incorporar no seu repertório terminologias e uma vivência, um olhar por sobre a sociedade a partir de elementos culturais, né? E ele coloca inclusive uma palavra que caracterizaria o contemporâneo, né? A palavra sexualidade, ou seja, advinda das questões das transformações, né, por meio das quais as mulheres, a partir das questões de gênero, no seu processo de emancipação ou de composição de um papel mais politicamente presente na sociedade, teriam, a partir dessas questões, né, então por isso alocadas no ambiente da sexualidade, gerado uma série de mudanças radicais na sociedade, mesmo que na sociedade capitalista, abalando questões advindas da igreja, do casamento tradicional, das relações heteroafetivas e assim sucessivamente. Então a gente vê que este elemento, né, tem sido trabalhado de diversas formas, mas o que interessa aqui nesse vídeo, de forma provocativa, inclusive, mas não destrutiva, né, com a perspectiva de contribuir para o debate, é que não é totalmente descabida a crítica que é feita aos movimentos progressistas contemporâneos, identitários, quando se afirma que, por meio destes, né, de uma exacerbação dos mesmos, a esquerda, de um certo modo, foi perdendo a capacidade de pensar projetos mais amplos, né, que abarquem mais membros da sociedade, a partir de perspectivas mais universalizantes, digamos assim, né? Calcados, por exemplo, na luta de classes que abrangeriam parcelas maiores da população, justamente porque estariam ao derredor de uma questão central da sociedade até então, que era justamente a questão do trabalho, da sobrevivência, né, daquilo que o ser humano faz para sobreviver, que perpassa a todos, indistintamente de serem brancos, negros, homens, mulheres, e assim sucessivamente. Claro que todas essas questões étnico-raciais e de ordem de gênero, obviamente elas, e isso os movimentos, se pudermos chamar de movimentos identitários, vieram a mostrar, né, que pensar questões de classe sem se levar em consideração, por exemplo, as diferenças que existem do ponto de vista salarial entre brancos e negros, não revela a problemática de forma mais abrangente, tá? Mas eu estou dizendo aqui que a crítica que é feita então a esses movimentos, né, no sentido de centralizarem a sua análise, o seu esforço, né, político, ideológico, em pequenos grupos, teria fragmentado o projeto da esquerda, né, enfraquecendo inclusive a própria esquerda e tornando essa esquerda muitas vezes enfraquecida e ou incapaz de propor projetos de forma mais abrangente para a sociedade. Então a esquerda teria perdido a sua capacidade, inclusive, de dialogar, né, com o chão de fábrica, como se diz, né, com alguns dos problemas reais que muitos membros da sociedade hoje enfrentam ou ainda enfrentam, independente de ser o sujeito branco, negro, mulher, homem, etc. De um certo modo a gente pode concordar com isso, a partir inclusive da própria perspectiva desenvolvida pelo Mark Lilla, esse cientista político norte-americano que escreve, né, o Progressista de Ontem e de Amanhã, mostrando os riscos que esse movimento que tem sido feito nas últimas décadas por conta dos movimentos de ordem identitária acabam então causando esse esvaziamento da capacidade de se pensar projetos de ordem mais abrangente, digamos assim. Mas, por outro lado, eu acho que uma questão fundamental, que esse é um ponto de vista que pode ser colocado diante dessa situação, mas eu gostaria de trazer aqui um outro
ponto de vista para pensarmos essa questão. Para além de um terceiro que poderíamos pensar, a questão do gerenciamento da perspectiva identitária no neoliberalismo contemporâneo a partir da década de 70, que é uma outra temática que a gente pode discutir no outro vídeo, né? Mas eu gostaria de trazer hoje uma questão que é, para mim, muito sintomática, muito significativa, que eu observo muito, né, nos discursos, nas análises que são feitas no campo progressista, quando fazem a crítica da perspectiva identitária, né, ou dessa perspectiva cultural, de uma análise dos movimentos culturais, em detrimento de uma análise de classes sociais adstritas ao mundo do trabalho, por exemplo, que teria transformado, então, o perfil, do ponto de vista do olhar da esquerda para o mundo, né, de um aspecto mais econômico, social, para um aspecto mais cultural, né, simbólico, cultural, pensando a produção das subjetividades, etc. É que normalmente essas críticas, quando falam talvez dos perigos desse movimento, dessa transformação, do enfraquecimento da própria esquerda, do ponto de vista da sua identidade enquanto capacidade crítica diante do capitalismo, do neoliberalismo e tal, normalmente não se faz a leitura de que esses movimentos eles começam a surgir, a crescer na segunda metade do século XX, a partir das décadas de 1960 a 1970. Começar pelo próprio movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Basta lembrarmos figuras sintomáticas como Martin Luther King, por exemplo. Podemos pensar o segundo momento, digamos assim, da perspectiva de gênero também, né? Que se coloca nessa época justamente a partir da entrada das mulheres no mercado de trabalho e de uma luta por uma emancipação política, econômica das mulheres, justamente diante da composição familiar, patriarcal, tradicional, etc, etc, etc. Se isso tem uma ligação, obviamente, com setores da sociedade e com perspectivas identitárias que até então não apareciam muito no cenário, ou seja, até então nós tínhamos o Homo Faber, a grande questão que se discutia, inclusive do ponto de vista do movimento progressista, era a questão do trabalho, da alienação, da exploração do trabalho e da possibilidade de emancipação, né, dos trabalhadores diante dessa exploração trazida pelo modo de produção capitalista, começam a aparecer, por um motivo ou por outro, né, a partir da segunda metade do século XX, começa a ter mais visibilidade justamente toda essa outra discussão que mostra que a identidade dos indivíduos não se dá apenas a partir da sua capacidade produtiva, né? Mas se dá a partir da sua identidade de gênero, a partir da sua identidade étnico-cultural e assim sucessivamente, né? Tudo isso, de um certo modo, essas leituras, inclusive, que começam a surgir sobre isso, positivas, negativas, críticas positivas, críticas negativas, riscos, perigos, emancipação, até que ponto isso gerou emancipação ou não, até que ponto essa emancipação é real ou ela tem sido, de algum modo, absorvida pelo próprio neoliberalismo, né? O que me parece, inclusive, que por vezes acontece, até porque a questão é complexa, né? Quando se fala, por exemplo, hoje, meu corpo, minhas regras, percebe-se claramente uma assimilação de um discurso neoliberal no sentido da liberdade do indivíduo, né? Eu sou dono de mim, do meu corpo, né? E nada pode acontecer comigo que eu enquanto indivíduo, indiviso, né, não permita. Isso, obviamente, tem um viés, esse discurso neoliberal, tá? Mas isso é uma outra questão também. Mas a questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que, de um certo modo, houve um deslocamento da discussão, me parece, assim me parece. Houve um deslocamento da discussão centrada na classe social e em uma perspectiva de mudança macroestrutural, advinda, inclusive, em grande medida, de uma hegemonia do discurso marxista que localizava na crise do capitalismo, então a possibilidade da dialética, inclusive, né, da mudança social, né, e do surgimento de um novo modo de produção, pretensamente, então, o socialismo e, na sequência, o comunismo, que não aconteceu.
né? Perspectiva que foi alimentada desde a Revolução Bolchevique de 1917, início do século XX, e que até o final da década de 80, início da década de 90 do século XX, alimentou em grande medida esta analítica, esta perspectiva da centralidade das tensões dialéticas do mundo no mundo do trabalho, e a partir disso, então, a possibilidade real, efetiva, por meio, inclusive, de uma interpretação de leis, né, que gerariam um movimento ou a transformação via tensionamento da luta de classes, né, a grande leitura divina de Karl Marx, estava centralizada nessa questão. Só que com a derrocada do socialismo real, da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no final da década de 80, início da década de 90 do século XX, queda do Muro de Berlim, por exemplo, né, e a derrocada política e econômica, glasnost e perestroika, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, toda essa analítica arrefeceu, né? E após a queda do Muro de Berlim, da cortina de ferro, nós começamos a receber relatos, mas não só fictícios, né, mas advindos de indivíduos, como por exemplo Alexander Solzhenitsyn, que escreve Arquipélago Gulag, né, inclusive ganhador de Nobel da Literatura. O Solzhenitsyn, neste livro, por exemplo, vai mostrar que nos regimes do socialismo real, vamos dizer assim, né, dentro da cortina de ferro, dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviética, houveram práticas de violência, né? Os chamados campos de trabalho forçado, por exemplo, que existiam em mais de 100 lugares, né? Os chamados gulags, esses lugares, então, em que, para os quais indivíduos, inclusive dissidentes políticos, jornalistas e etc., considerados inimigos do regime, não só de Stalin, mas antes, inclusive, do próprio Lenin, para os quais esses indivíduos eram encaminhados, né? E trabalhavam muitas horas por dia, por vezes recebendo pouquíssima alimentação, morrendo muitas vezes de inanição, do frio e da inanição, super explorados, inclusive foram utilizados durante um certo tempo para produzir, digamos assim, toda a infraestrutura, ou grande parte da infraestrutura da União Soviética, de ladrilhos de trem até arquitetura, foi feita por esses indivíduos, né, que praticamente estavam lá sob o regime de um trabalho forçado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós ficamos sabendo que toda essa proposta de um outro mundo possível, melhor localizado do ponto de vista da condição humana, do labor, da capacidade de trabalho, da distribuição de riqueza, que quer queiramos ou não envolve ou envolvia uma discussão de ordem moral, ou seja, o socialismo, o comunismo, do ponto de vista de uma possível evolução ou do ponto de vista de uma mudança dialética das relações entre os indivíduos na sociedade, colocaria essas sociedades humanas numa condição melhor, superior, né? Todo esse discurso que, de um certo modo, veio acompanhado de um moralismo, no sentido de dizer que os comunistas defendiam o bem, enquanto os capitalistas defendiam o mal, né? Eram os senhores da exploração e etc., veio a ruir, né? Ou seja, o próprio sistema, pelo menos, e eu estou falando aqui do modelo, do grande modelo que serviu, né, de embasamento para o embate político vivido no século XX, a própria Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e a União Soviética, cada qual defendendo, de um lado, a perspectiva capitalista, de outro lado, a perspectiva comunista como superior. Quando ruiu economicamente o modelo, estou falando aqui da União Soviética, e quando viemos a saber de que neste modelo também foram implementadas técnicas de terror, de exploração e de aniquilação humana, eu diria que esse discurso marxista, embasado na luta de classes, no campo econômico, na transformação da sociedade, ele arrefeceu. Não é à toa que a gente tem um autor muito importante, né, da segunda metade do século XX, do campo da filosofia, que vai trabalhar num projeto, né, no Canadá, fazendo um relatório sobre as mudanças para o futuro, etc.,
que acaba se transformando no livro A Condição Pós-Moderna, né? Que é o francês Jean-François Lyotard, né? Que é convidado pelo governo canadense para fazer uma pesquisa sobre as novas tecnologias, as tendências para o futuro e, dentre as coisas que ele observa nesse trabalho que ele faz, que vira depois o livro A Condição Pós-Moderna, ele vai falar que uma das questões que caracteriza a pós-modernidade é justamente o arrefecimento das grandes metanarrativas. Talvez a grande última metanarrativa que tivemos, pelo menos do ponto de vista do século XX, foi a metanarrativa do marxismo, da superação macroestrutural do capitalismo em direção a um novo modo de produção, mais humano, emancipado e etc. Isso não ocorreu. Então, o fato é que esse discurso ele perdeu força. E os próprios movimentos de esquerda, ou seja, voltando então, em não acontecendo, o mundo, principalmente a partir do final da Guerra Fria, com a vitória, entre aspas, né? Falando aqui do século XX, do capitalismo, com a derrocada da União Soviética e do modelo de socialismo real, o capitalismo se fortaleceu, inclusive alcançando a sua perspectiva chamada de capitalismo financeiro, né? A globalização. Começamos a falar, inclusive na década de 90, de globalização, não mais em Guerra Fria, em mundo dual, uma dualidade política, né? No mundo dividido entre comunistas e capitalistas. O que aconteceu? Nós começamos a falar em globalização, a internacionalização do capital, a vitória, entre aspas, do capitalismo. E aqui não estou dizendo isso no sentido de dizer que isso foi bom, fazendo uma análise sociológica, que foi o que aconteceu. Então, o que eu quero dizer para encerrar o vídeo, para não ficar muito comprido, é que o próprio discurso da esquerda arrefeceu. O discurso tradicional da esquerda perdeu força. Mas perdeu força diante de fatos concretos que aconteceram no mundo. Derrocada da União Soviética, do modelo socialista, e a descoberta de que dentro do modelo socialista também houveram barbaridades. É preciso ter coragem intelectual para olhar para isso. E a partir disso, é claro que não é o único motivo, mas esse é um dos motivos pelos quais o movimento progressista continuou a sua trajetória, só que agora dentro do capitalismo. E se de um certo modo essa discussão, então, a partir dessa perspectiva da grande revolução, da grande mudança macroestrutural do capitalismo, né, a partir da revolução do proletariado, não aconteceu, o movimento progressista foi se adaptando, né, de um certo modo, trazendo outras demandas, outras questões, muito embasado numa discussão dos direitos humanos e numa perspectiva de ordem mais cultural que acabou, então, se conectando, então, ou alimentando aquilo que se chama hoje dessas perspectivas mais identitárias de grupos. Então, acho que esse é um elemento que eu não ouço as pessoas colocarem, mas que é preciso colocar na mesa, para a gente pensar essa transição, certo? Mas a discussão está aí. Agradeço a atenção de todos. Um abraço.